É o terceiro ano da peça, a gente está muito feliz, porque desde o começo a gente estava querendo chegar nessa parte de Minas, porque já fizemos Belo Horizonte 3 vezes e a gente não conseguia chegar, né, por essa região. Então, estamos muito felizes e pela receptividade que está tendo aqui. Nós abrimos 3 sessões, aliás, 2 sessões, sábado e domingo, mas abrimos uma extra no domingo e uma segunda extra sábado agora, amanhã, às 17 horas, porque as 3 sessões outras lotaram e a gente está muito, muito feliz. E falando um pouco muito do enredo da peça, esse encontro fictício, né, entre o Freud e o escritor, e a gente quer saber por que esse tema, religião, racionalidade e fé, fascina tanto o público. Bom, primeiro porque é um tema universal, né? Não há quem no mundo não pense sobre esses temas, né? Esse é o tema central da peça. A existência ou não de Deus, sentido da vida, sexualidade, existe vida após a morte, são temas que qualquer ser humano pensa. E talvez a razão do sucesso da peça é justamente por isso, porque ela é tratada desse tema no encontro do Freud com o C.S. Lewis. Marcelo vai falar do C.S. Lewis logo em seguida. E é um encontro de 2 homens que têm visões diferentes sobre o mundo, sobre essas questões. E isso é um tema que são temas universais. Qual é ser humano que já não pensou sobre esse tema, não é? E outra coisa, você encontra esses temas, né, na peça, mas eu acho que, como a gente tem dito, o Odilon frisa muito isso, que a peça é uma homenagem ao diálogo. Então, quando você pega um ateu, que é o Freud, e um cristão, que é o Lewis, e que essa oposição, esse conflito, no teatro já é maravilhoso, mas na peça mostra que essa possibilidade de pessoas com ideias completamente diferentes, mas sendo inteligentes, podem dialogar. Ideias diferentes é muito melhor do que ter uma ideia só, né? E hoje que nós vivemos nessa época do cancelamento, então a peça ela é um elogio ao diálogo, como a gente diz, e mais do que isso, mostra para quem quer ter uma ideia só e achar que a sua ideia é melhor, que a soma de 2 ideias diferentes é muito melhor. Então, além desses temas todos, tem esse conceito no espetáculo. De diálogo, né? E fala um pouco do Lewis. O Lewis bom, Freud, o pai da psicanálise, mudou a humanidade, né? A humanidade é uma antes dele e outra depois. E o Lewis, mais jovem que o Freud, é o homem que escreveu, por exemplo, Crônicas de Nárnia. Então, de alguma forma, todos conhecem o Lewis. E era um homem ateu também, assim como Freud, e que se converte num determinado momento da vida dele. E aí o Freud fala, como assim um homem tão inteligente como ele se converte à fé, passa a acreditar em Deus? E aí chama o Lewis para uma conversa que aí quem vier vai saber como acontece. E é o começo da peça. Esse é o começo da peça. Lewis chega para essa conversa, é a hora que a história começa. O encontro dos dois no gabinete do Freud, cenário lindo de madeira, tem o divã dele, né? Tem toda a coleção de arte dele, os livros. E aí começa essa conversa, que é uma conversa irônica, bem-humorada, porque são 2 homens bem-humorados, que, como ele disse, tem embates algumas vezes muito fortes, muito veementes, mas sempre respeitosos, nunca passam do limite da agressão pessoal. Eles discutem ideias, eles não agridem pessoas, eles discutem ideias. E a peça é muito divertida, porque tudo isso, pega o Freud, o intelectual, o pai da psicanálise, o Lewis, professor de Oxford, não sei o quê, um homem intelectual, mas a conversa é como se 2 caras conversando num botequim. E a plateia, todo mundo entende. A plateia inteira é o terceiro convidado, né? Que Lewis, Freud conversando de forma super acessível e a plateia entende absolutamente tudo. Não tem nada na peça que é muito fechado, muito cabeção. Não é aula, não é aula de Freud. Nada é didático, não tem, é bonito, é poético e é engraçado. E todo mundo sai
transformado. Eu acabei de entrar no projeto, faz pouco tempo que eu estou no projeto, graças a Deus, como diria Lewis, mas é verdade. O Freud já diria, Deus não existe. Deus não existe, aí já começa um embate, mas a plateia sai transformada da peça, e isso é maravilhoso. Odilon, eu vi em uma entrevista que você disse que a preocupação na construção do personagem era fazer com que ele virasse uma caricatura, se humanizasse ele. E como vocês dois fizeram aquele chamado, interpretando já os personagens, me impactou bastante. Parabéns. O Freud, para a gente fazer caricatura de Freud é muito fácil, porque todo mundo conhece ele, né? Pelo menos a imagem dele, e Freud explica essa frase, qualquer um conhece. Então, para fazer caricatura de personagens muito conhecidos e muito marcantes, até pelo seu tipo físico, é perigoso para o trabalho do ator. Então, a gente fugiu disso. Elias Andreato, que é o nosso diretor, a gente fugiu desse caminho, tentamos levar para os dois personagens a verdade, humanidade do personagem. Freud, na peça, tem 83 anos. É o último ano de vida dele. O Lewis está com uma faixa de uns 50 e tantos, 60 anos, por aí. 50 e pouco, acho que ele tinha, Sim, né? Jovem professor de Oxford. Freud já mais velho, um pouquinho mais ranzinza, mas com humor muito cáustico também. E doente, né? Ele tinha um doente, câncer na boca. Isso aparece na peça, mas não de uma maneira que atrapalhe o desenvolvimento do pensamento, porque o mais importante da peça é a energia e o pensamento desses dois homens que, cada um na sua história, mudaram o pensamento filosófico científico do século XX. O Lewis também com as ideias dele. Então, importante é trazer essa discussão, essas reflexões que a peça traz. E, sim, fugimos da caricatura, tentando trazer a humanidade do Freud. Isso aparece na peça e por isso que as pessoas se comovem. Foi falado que a plateia se comove, sai transformada. E vocês, enquanto atores, seres humanos, vocês mudaram algum tipo de pensamento, tiveram que adaptar alguma coisa para entrar nesse mundo? Eu acho que bons personagens sempre modificam um pouco a vida do ator, né? A gente faz muitos personagens muito diferentes, mas um bom personagem sempre faz, quando a gente se aprofunda nele, a gente sempre faz com que a gente passe a refletir sobre assuntos novos que nós, como seres humanos, como artistas, não conhecíamos, porque é um personagem que nos trouxe isso. Então sempre pelo menos sempre, indiretamente, eu saio transformado de alguma forma. E pegar esses dois homens da história, com certeza a gente muda uma série de coisas na vida, pensando. Refletir novamente, por exemplo, fazia tempo que eu não pensava de novo, sobre a existência ou não de Deus, né? Não é? Então, com certeza, isso já é uma reflexão importante. Para mim, sem dúvida nenhuma, também muitas reflexões vieram, e principalmente do Freud, o que eu retive dele esse período todo foi a profundidade com que esse homem se jogava nos temas. Nada dele era superficial. Ele era ateu e debatia contra essa crença de que existe Deus, e principalmente das religiões. Porque religiosidade, espiritualidade é diferente de religião, né? Ele debatia muito as religiões e essa dependência que o ser humano tem dessa crença divina e tal. Mas ele estudava Velho Testamento, Novo Testamento, livros sagrados de outras religiões, para poder entender. Não é gosto ou não gosto, quero, não quero, cancelo aquele que não pensa como eu. Então, essa imersão que o Freud fez na sua vida toda, nos temas em que ele debateu, isso para mim teve eu não conhecia Freud profundamente. Tinha lido um pouquinho sobre ele, pouca coisa dele, inclusive. Então, para mim foi um momento muito transformador, sim. E a própria dúvida dele
faz com que a gente possa até reafirmar a nossa fé. Porque ele traz reflexões que ajudam a gente a reforçar, inclusive a fé. E é muito interessante porque os dois, o Lewis é cristão, não é? Mas o Freud, pesquisando as formas, porque ele acaba nos dizendo que existem várias formas de se acreditar em Deus, se é que ele existe, ou em deuses, se é que eles existem. Mas o Freud acaba abrindo isso no espetáculo, ouvindo o espetáculo, porque ele, é o que o Dilon falou, ele estuda todas as religiões, e aí libera a gente de um preconceito, não é? Até das outras sobre as outras religiões, porque nós temos essas coisas, né? A gente vê em muitos países, em muitos lugares, pessoas brigando porque são de religiões diferentes. E quando ele vai e estuda todas elas, indiretamente ele mostra pra gente que cada um pode ter a sua crença e cada um vê Deus ou a religiosidade de outra forma. E conviver com o outro, de crenças diferentes, harmoniosamente. Porque mesmo o Lewis sendo cristão, ele também fala isso, porque ele fala de mitos, ele fala de formas de pensar a religião muito mais democrática do que hoje até a gente vê. Qual é a mensagem ou reflexão mais importante que vocês esperam que as pessoas absorvam na sessão? Diálogo, possibilidade de dialogar com o diferente, com o que é diverso, com o que não faz parte do seu mundo. Entender que cada um é diferente, politicamente, religiosamente, espiritualmente, socialmente, e que só é possível conviver se tiver diálogo. Essa sem dúvida, eu concordo plenamente, sem dúvida é a coisa mais forte que fica. Primeiro são as reflexões sobre os temas. E isso, puxa vida, dá pra gente conversar com a família no almoço de domingo, sendo que o outro pensa diferente da gente. Dá pra sentar e comer e ser feliz junto? Dá, deve, tem que ser. Esse é o normal. Ninguém precisa compartilhar das mesmas ideias dos outros, mas dá pra compartilhar de uma coisa chamada humanidade, delicadeza, respeito. É isso. Isso é um dos temas que o pessoal sai muito fortemente impactado na peça. Falando sobre esse momento da humanidade, vocês pegaram personagens muito icônicos na história da humanidade. E a peça ela veio depois de um momento muito dramático também da pandemia. Como que foi a transformação de vocês como seres humanos nesse processo? E como também que você vê a humanidade nos dias atuais? Vocês veem, a partir vocês sabem desses personagens que são icônicos. Os dois, eles estão numa situação muito parecida com a que a gente viveu na pandemia, né? A peça começa, eles estão no gabinete do Freud, com um pano de fundo que é o início da Segunda Guerra Mundial. E eles não podem sair desse lugar, ou se saírem, correm o risco de serem bombardeados. Não era assim na pandemia? Então, é interessante ver a peça. Imagina se eles ficassem brigando lá dentro e não debatendo, discutindo, buscando soluções melhores para a vida. E eu acho que a pandemia ainda é uma sequela no mundo inteiro, né? A gente ficou lá fechado muito tempo, adoeceu, ficou sem grana. Medo de morrer. Muitos morreram, parentes morreram, pessoas muito próximas, o medo da morte. Isso é o sentido da guerra. A guerra tem esse. Então a gente viveu um período de guerra, de uma certa forma, que a gente não podia sair de casa e não sabia o que ia acontecer. Então eu acho que nós ainda estamos nos transformando e buscando, encontrando respostas para o período pandêmico que a gente viveu. E fora que quando a gente começou a ensaiar a peça, comecei em 2022, estourou a guerra na Ucrânia. E a gente via o que acontecia, a gente ouvindo no rádio, sirene tocando, guerra, um país independente invadindo o outro. Segunda Guerra Mundial, é o que a gente está vivendo na peça. A gente falou, nossa senhora, parece que não mudou nada. E olha como a peça, infelizmente, nesse sentido, é atual. Quando eu comecei a ensaiar a peça, tinha começado o conflito em Israel e Palestina. Quer dizer, contra o Hamas, né? Então, 2 anos atrás, uma guerra. Agora, outra guerra. E o Freud e o Lewis, eles falam assim, você não está vendo que, você não está ouvindo o rádio? Nada mudou. Em 39. A peça passa a ser 1939, que é o dia da
primeiro dia começo oficial da Segunda Guerra Mundial. Invasão da Alemanha na Polônia. Isso. Da minha parte, a gente vê que a humanidade ela define o novo como o errado. Vocês estudam a evolução humana e essas novidades que a gente não compreende. A gente vê sempre a novidade, os novos conceitos, sempre com medo e com preconceito. A gente diminui para depois enaltecer. Isso acontece na arte, a gente pode citar o Van Gogh, que foi de novo pai dele. E a gente está passando por um momento muito delicado, onde há novos conceitos, novos debates sendo criados e muitos preconceitos também surgindo. A peça traz uma reflexão que a gente tem que parar e atentar para equilibrar nossas emoções e equilibrar o que a gente vê, o que a gente escuta e o que a gente consegue Sem dúvida. compreender do externo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é uma das grandes reflexões que a peça traz. A dificuldade que o ser humano tem de conviver. Nós estamos falando, em última análise, a compreensão do universo, do mundo como ele é, né? Se o ser humano entendesse o universo que ele vive, ele não destruiria o seu planeta, como a gente tem feito, né? Então, essa tua questão é levada para todas as outras questões da existência. Eu acho que o que coloca o Freud e o Lewis num ponto comum é que eram dois humanistas, duas pessoas que tinham ideias, não importa que sejam diferentes em determinados pontos, mas eles tinham muitos pontos de convergência, ou seja, do respeito ao ser humano. Eram dois homens que se dedicaram a entender a alma humana sob pontos de vista diferentes, para poder enfrentar essas questões filosóficas que você coloca aí. Então, sim, a peça traz uma reflexão e por isso que o aplauso do público no final é tão entusiasta, assim, impressionantemente, tem uma vibração que impressiona a gente todos os dias. Eu tenho um conceito de vida que eu levo para todos os lugares, o Marcelo já conhece, eu conversei com ele. Eu tenho que me definir a deficiência, que significa falta de alguma coisa. Eu troco esse termo por singularidade, porque todo mundo é único, todo mundo é singular. E eu tento levar isso para todo lugar que eu vou com um sorriso, porque ninguém é obrigado a conhecer essa história. Então, porque a gente tem que se mostrar. Como que vocês veem a questão de singular do Freud na época de hoje, que ele vivia essa singularidade num processo muito mais intenso de cada um, quando ele analisava, e o C.S. Lewis também via essa visão de uma forma totalmente diferente, mas completamente humana. Como que vocês trabalharam a singularidade dos personagens, e eu quero saber uma singularidade de vocês. Isso junta com o que você estava falando, né? Ser singular é lidar com o novo sem o preconceito, né? Então, lidar com essa singularidade do outro é ter respeito pelo que lhe é único, não é? Então, isso é importante. E os dois personagens fizeram isso a vida inteira. O Freud cria esse pensamento, inclusive, né? O Freud fala de sexualidade em 1900, no começo do século, em 1905 ele está falando de sexualidade, inclusive a partir da infância, e já era revolucionário. Hoje, se você fala isso, é capaz de você ser cancelado. Então, eles lidaram com singularidades, defenderam, especialmente o Freud nesse sentido, e mostra, não há preconceito. E o Freud, só para você ter uma ideia, além dessa coisa, ele sofreu muito preconceito por causa das ideias dele, né? Sim. Então, ele, além da questão da sexualidade, a questão da psicanálise, ele começou a trabalhar com hipnose, com várias coisas, até descobrir todo o caminho. O fato dele ser judeu no momento em que o nazismo estava crescendo, tudo isso deixava ele de lado. Ele nunca conseguiu crescer na carreira acadêmica por esses preconceitos todos que tinham sobre ele. Singularidade. Mas, no entanto, foi um homem que mudou o pensamento do século XX. Mas muitos acadêmicos cresceram com ele, né? Muitos cresceram com ele. Então é isso, sim. Mas
Marcelo, a última. Você praticamente é um berlandense, como diria um jornalista aqui de Uberlândia. Como vocês veem Uberlândia, como vocês observam Uberlândia na Rota da Cultura, principalmente Sim. o trabalho do Carlos Sim. Guimarães e a sua equipe? Uberlândia na Rota do Teatro, né? Na Rota das Culturas. Das culturas, é maravilhoso, porque prova que existe gente aqui, que é a terceira vez que eu volto para a cidade, num ano, com 3 peças diferentes. Então, todas com muito público. O que mostra, o que prova é que o projeto é um sucesso e que o uberlandino, não é isso que eu ando aqui, mas tem um jornalista que fala com o uberlandino, né? O berlandês, o berlandino, não quer ir embora mais. O berlandês é quem nasceu. É. Quem vem e mora, porque É o berlandino. aqui, nós. que nós tínhamos 25% só da população era nativa. E as outras estão de Os fora. outros 75 era gente Que era uma que vinha cidade de fora, dormitório e fazendo tudo, empresas, grandes. E agora Aí já eles não é mais. aderiram a esse termo de berlandino. Berlandino. Então, mostra que a população entende que arte e cultura são fundamentais. Muito mais que isso, são essenciais para o bem-estar. pra E vida, hoje pra eu se tive transformar. tive uma experiência maravilhosa. Aonde está o teatro, o Grande Otelo, que está fechado há 20 anos? É uma vergonha aí. Não, já estão. Já? Fui lá visitar a obra. Tá mesmo. Aí, tá vendo? A obra adiantada, já está, o teatro vai ficar lindo. Fiquei muito feliz que o Teatro Grande Otelo, com quem eu trabalhei, Olha só. uma artista que eu trabalhei 2 vezes, que eu tenho o maior respeito, admiração, fui lá ver a obra. Vai ficar um teatrinho lindo, Olha aí, tá lindo. Teatro, um palco grande, você precisa ver que beleza. É a prova de que a cidade está preocupada. com esse Parabéns, diálogo, parabéns, né? Uberlândia, parabéns à secretária Da de evolução Cultura, humana. a secretária de Cultura que abriu aí, está abrindo o teatro. Viva Grande Otelo!